Caramba, como eu sou burra mesmo. Por isso que eu não mereço nada de bom na minha vida. Claro que vai dar errado. Tudo dá errado pra mim. Não acredito que eu fiz isso, cara. Que idiota, 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 idiota. Quantas dessas coisas foram os teus pais que falaram pra ti e tu acreditou e segue reproduzindo até hoje? Meus caros amigos, não é fácil, mas chega pra todo mundo esse momento de perceber que essa vozinha lá no fundo da tua cabeça te falando que tu é uma merda, que tu não faz nada direito, que tu não merece nada de bom, que essa voz na verdade não é tua, é dos teus pais. Repetindo tudo aquilo que tu cresceu ouvindo deles, todas as críticas, todas as ofensas, e aquelas coisas ruins que eles te fizeram acreditar sobre ti mesmo. E é claro, quando a gente cresce ouvindo a mesma coisa repetidas vezes, inconscientemente isso vai entrando na nossa mente e fazendo uma lavagem cerebral. Essa visão que tu tem de ti nem é tua. Esse ódio que tu tem de ti não é teu, é dos teus pais, não pertence a ti. Foi algo que eles colocaram em ti. Depois que tu entende isso, bom, tem duas fases, né? Primeiro é a fase que tu fica muito puto, ou triste, né? Ou as duas coisas. De perceber que os teus pais te trataram meio mal, né? Ou muito mal. E depois vem a fase de entender que, bom, pelo menos agora tu tá livre para ter a tua própria visão sobre ti. De entender que tu pode ser gentil contigo mesmo, que tu deve, inclusive, ser gentil contigo mesmo. Tu deve ser gentil contigo acima de qualquer outra pessoa. Durante a maior parte da minha vida, eu me odiava. Mas me odiava assim, ó, com muita intensidade. Até eu perceber que todo aquele ódio nem era meu. Era dos meus pais. O tempo inteiro peguei o ódio deles e assumi pra mim. E coloquei em cima de mim tudo aquilo que eles falavam sobre mim, todas aquelas coisas ruins que eles me fizeram acreditar sobre mim mesma, todas aquelas críticas injustas, todas aquelas maldades. E eu fui acreditando, até que eu mesma repetia aquilo pra mim. Eles nem precisavam mais me dizer aquilo. Eu mesma me dizia. Eu olhava no espelho e dizia, tu é um lixo mesmo, né? Porque tu nunca vai encontrar amor, tu nunca vai ser ninguém na vida. Foi o que eles me ensinaram sobre mim mesma. Mas nem tudo o que te ensinam é a verdade. E eu tive que descobrir isso do jeito mais difícil. Sozinha, por conta própria, questionando as coisas, me sentindo miserável e sem saber por quê. Até que, finalmente, eu fiz as pazes comigo mesma porque eu entendi que essa vozinha que fica lá no fundo, tentando me convencer de que eu não mereço nada de bom, que eu nunca vou ser ninguém, que eu nunca vou ser amada, essa voz não é minha, nunca foi, é dos meus pais e pode voltar para eles. Eles que fiquem lá com a voz deles e com as crenças deles, que isso não me pertence mais. Então agora, a partir desse momento, eu posso ser a minha própria pessoa e formar a minha própria opinião sobre mim mesma. Parece muito louco isso, né? Porque a gente tem essa impressão de que não, mas eu me conheço, eu sei tudo sobre mim. Mas às vezes a lavagem cerebral que a gente sofreu dos nossos próprios pais fala mais alto. E talvez tu não te conheça tão bem assim. Talvez tu conheça apenas a visão que eles têm de ti. Então eu espero que tu saiba, se tu ainda não sabia, agora tá sabendo, que tu é duro demais consigo mesmo. Que não faz sentido as coisas que tu acredita sobre ti. Essas coisas tão rudes, tão críticas. Isso não é teu. Larga, devolve ao remetente. Não é teu. Agora tu é uma nova pessoa e tu é livre para te conhecer pela primeira vez, para te entender enquanto pessoa e para identificar o teu valor. Porque se tu cresceu assim como eu, educada dessa forma, eu acreditava que eu não tinha valor nenhum, né? Que eu tava, como dizem os mais velhos aqui na minha terra, abaixo do cachorro. Então, eu acreditava isso sobre mim. É por isso que eu me odiava tanto. É por isso que eu aceitava ser tratada que nem lixo na escola, dentro de casa, nos meus relacionamentos. Porque eu acreditava, realmente, é isso que eu mereço. Sou uma merda mesmo. Meus próprios pais
Que dizem, eles que me ensinaram que eu sou isso aí. Então tá certo, o mundo tem que ser horrível comigo mesmo. Era nisso que eu acreditava. Então é por isso que é tão importante questionar as coisas que os nossos pais nos falavam, questionar o que a gente foi ensinado e questionar por que eu penso isso sobre mim mesma. Será que eu realmente sou um fracasso? Ou será que aconteceu uma coisinha errada na minha vida e eu, que sou tão rígida comigo mesma, pego essa mínima coisinha e já decido que pronto, eu não faço nada direito? Às vezes é isso. Por isso que é tão importante, depois de adulto, quando a gente teve uma infância assim complicada, com pais que nos falavam coisas que ficam aqui na nossa cabeça, que a gente leva pro coração, que a gente leva muitas vezes pro resto da vida, que acredita nisso, é tão importante questionar, porque a maioria dessas coisas não é verdade e só tá nos prendendo a uma versão inferior de nós mesmos. E eu perdi muito tempo, mas eu não me culpo por isso, porque eu sei que foi a realidade que eu tava. Mas por muito tempo eu perdi tantas oportunidades porque eu tava ali naquele mindset de acreditar que eu era uma merda, não vou nem tentar isso. Claro que não vai dar certo. Imagina assim, eu, que sou essa bosta aqui, se eu vou conseguir algo assim, se eu vou conseguir algo diferente pra minha vida, se eu vou conseguir me relacionar com essa pessoa que eu gosto. Claro que não. Não vou nem tentar. E isso é muito perigoso, esse tipo de crença sobre nós mesmos. Que a gente tá aqui se delimitando e decidindo o que a gente merece e o que não, o que a gente tem capacidade e o que não, sem nem tentar. Então, a partir de hoje, tu não vai mais ouvir essa voz, que ela não é tua, ela é de outras pessoas. Às vezes pode até não ter sido dos teus pais, mas foi de um irmão mais velho, foi de um avô, foi, sei lá, do bullying que tu sofreu na escola. Independente de quem possa ter sido essa pessoa que te falou coisas horríveis, que te convenceu de coisas ruins sobre ti mesma, tu nunca mais vai ouvir essa voz, porque ela não é tua, não é a tua voz e não é a verdade. A partir de hoje, tu vai formar uma nova opinião sobre ti mesmo. Tu vai te enxergar com novos olhos e tu vai ver como a tua vida vai mudar com isso. Eu sei, eu falo por experiência própria, que foi o que aconteceu comigo. Depois que eu percebi que toda essa raiva, esse ódio, essa crítica, esse nojo que eu tinha de mim mesma não era meu, não era uma opinião minha, minha vida mudou. Que eu comecei a me enxergar com os meus próprios olhos. E eu comecei a decidir quem que eu ia ser, e do que eu era capaz, e o que eu queria para minha vida. Tudo mudou com isso. E tudo pode mudar para ti também. Então eu espero que essa conversa tenha servido para que tu entenda que muito provavelmente tu não tá te dando todos os créditos que tu merece e que tu é muito mais duro contigo mesmo do que provavelmente faz sentido realmente ser. Tá? Então, a partir de hoje, sempre que essa vozinha voltar na tua cabeça, manda se foder. Não, mas falando sério, manda mesmo, tá? Porque essa voz não é tua. Tu tem que ouvir a tua própria voz, te enxergar com os teus olhos. É isso que importa, tá? Um beijo. Te cuida e entenda que tu não tá sozinho na tua dor.